A gente vai falar essa noite na série Milagres, a fé que coopera com Deus. Vamos falar forte. A fé que coopera com Deus. Isso aí, cooperar, gente. O pastor André estava pregando aqui, o nosso bispo, em uma das manhãs, falando, fique livre do seu mal. E ele falou da ajuda. Quem lembra do episódio da ajuda? E ele usou aqui o piano. Num culto ele usou a Priscila para dar o exemplo. Depois ele usou a irmã Socorro. E ele foi lá, ficou olhando a Priscila levantar o piano, mas ele não meteu a mão. Depois, é para meter a mão? Então foi junto. Então, você pode cooperar com Deus para Deus realizar um milagre na sua vida. Sabia disso? Que Deus gosta quando Ele acha fé em você. E isso, achar fé em você, é cooperar com Deus. Ah, pastor, mas tem milagres que não tem como cooperar com Deus, porque se Ele não fizer, ninguém pode fazer. E através dessa palavra maravilhosa, eu quero, pelo Espírito Santo, colocar algo dentro do teu coração. O primeiro, deixa eu ligar aqui, o primeiro ponto que eu vou colocar, já coloquei aqui, vê se passa aí. Isso. Olha o que diz ali: a obediência e a confiança estão em primeiro lugar, em primeiro plano, quando se fala em crer. Ali está falando de dois pontos muito importantes para a fé e para a cooperação do milagre: obediência e confiança. Quando eu obedeço, eu tenho confiança que Deus, é uma dinâmica que funciona tanto de uma forma como de outra, como contrária. Se eu tenho confiança, eu tenho obediência, que se eu fizer o que Deus está me pedindo, algo vai acontecer no sobrenatural. E se eu tenho obediência, é porque eu confio que Deus está comigo. E é assim que funciona no reino de Deus. E é interessante verificar que essa palavra fé, pequenininha, mas que faz uma diferença enorme na vida do nascido de novo, e faz a gente viver por ela. Fala, o meu justo viverá pela fé. E eu estava pesquisando antes de trazer essa palavra para vocês, que ela não é muito comum no Antigo Testamento. Se você, isso aqui é apenas para o teu conhecimento, mas dá para a gente fazer uma aplicação aqui legal. No Antigo Testamento, somente uma vez, você pode ficar aí até assim, pastor, uma vez só, o Antigo Testamento todo, uma vez é mencionada essa palavra fé. Aí você pode falar, mas Abraão teve fé. Você vai ver que a palavra que está lá, Abraão creu. Não é fé, eu estou falando da palavra fé. Então a palavra fé, ela é o centro da resposta que você vê em Jesus Cristo, na obra consumada de Jesus no Novo Testamento. E quando você vê uma única vez no Antigo Testamento, foi esse homem aqui, esse profeta, chamado profeta menor, Abacuque, que falou, mas o justo viverá pela fé. Enquanto no Novo Testamento, olha só, uma vez no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, ela é citada 247 vezes. Olha só quantas vezes a palavra fé aparece no Novo Testamento, na nova aliança que eu e você pertencemos. E o que significa isso, pastor? Então, à primeira vista, podemos verificar que o Antigo Testamento relata fatos que comprovam o exercício da fé pura, enquanto que o Novo Testamento aplica a fé com exemplos da vida dos heróis antigos. Então, quando Jesus vem nessa dinâmica de ensinar sobre fé, até no tempo que ele passou aqui, como homem, Jesus veio como homem, ele estava ensinando as pessoas a viver em fé, porque eles não sabiam. Aí você olha para os discípulos lá que andavam com Jesus, e você vai ver que os discípulos viam milagres enormes acontecendo, grandes milagres, só Deus poderia realizar, e era realizado através das mãos de Jesus, e lá na frente eles já estavam incrédulos. Você não conhece uma opção de história assim do discípulo? E Jesus, ele mostra aqui, com o exemplo da vida dele, da nova aliança, no Novo Testamento, o Senhor Jesus apresenta a fé no seu poder como uma condição para a cura. Por isso que nessa abertura aqui a gente falou da obra consumada, nessa introdução aqui depois do louvor, eu falei que essa obra consumada de Jesus, está tudo pronto para a gente.
já está pavimentado aquilo que eu e você precisamos para viver em todos os aspectos uma vida bem-sucedida. Você acredita nisso? Aquilo que o assunto que a gente ainda está, não tendo um bom resultado, é porque está faltando palavra nesse aspecto aí. Você ainda não colocou em prática aquilo que a palavra diz para você fazer. Porque não adianta, a Bíblia não deixa nada de fora. Qualquer assunto que você for consultar, a palavra de Deus tem lá uma resposta para você. E eu creio que a condição que Jesus colocou para uma cura na nova aliança foi a obra consumada dele. Você vai ver muitos episódios que envolvem um grande milagre e que Deus fazia para o povo, mas às vezes muitos deles ali não estavam nem acreditando. Jesus e o próprio Deus, Deus Pai mostrava ali um milagre muito grande, isso muito antes de enviar Jesus para o mundo. E no Novo Testamento, Jesus apresenta isso. E eu quero dar para vocês aqui, como eu estou falando que a condição no Novo Testamento é uma fé para a cura na obra consumada dele, e ele vai falar assim, eu quero que você creia naquilo que eu fiz, quero que você creia no meu poder. Então agora não é só o poder de Deus operando, agora tem um outro elemento que coopera com o poder de Deus e o milagre acontece. Quer ver? Eu vou colocar alguns exemplos aqui para você. Esse exemplo aqui é o exemplo de Marcos capítulo 5, quando Jairo vai lá e fala com Jesus, Jesus, vai até a minha casa, porque a minha filha está doente, e eu creio que se eu impor as mãos sobre ela lá, ela ficará curada. E Jesus foi, mas no meio do caminho veio a mulher do fluxo de sangue, e esse é o texto aqui, ó. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Qual foi o grande elemento aqui que fez toda a diferença? A fé daquela mulher, que a Bíblia não fala nem o nome, só apresenta ela, primeiro começa apresentando como a mulher do fluxo de sangue. Daqui a pouco Jesus coloca ela com status totalmente diferente. Filha, olha só como é que o negócio mudou. Filha, a tua fé te salvou, vai e fica livre desse mal. E outro texto aqui, Marcos ainda, aí continua esse texto, quando ele fala ali, ele já está falando para Jairo, e ele fala assim, não incomode mais o mestre, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já faleceu, ela está morta. E ali Jairo tinha uma escolha, ou Jairo escutava, a fé de Jairo ali estava sendo colocada em prova, ou Jairo escutava aquela palavra, ou Jairo ficava com a fé que ele estava no começo, que cooperou com Jesus. E olha como é que ele diz ali, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse para Jairo, olhando nos olhos dele. Às vezes eu fico vendo alguns filmes, e de Jesus tem muito isso, Jesus consegue penetrar, mesmo que for à distância, dentro do olhar da pessoa. Vocês já repararam isso? Jesus olha dentro do olhar da pessoa, e parece que ele está esquadrinhando tudo que está no interior da pessoa ali. E ele falou para Jairo o seguinte, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo ali, irmãos? Que ele precisava daquele ingrediente poderoso, que era a fé que o Jairo tinha começado, lá quando foi lá na praia e falou, Jesus, vai até a minha casa, toca na minha filha e ela ficará curada. Quando Jesus escutou aquilo, ele poderia estar com uma agenda, até com mais coisas para fazer, mas Jesus falou assim, gostei, a fé que esse cara está, eu gostei e vou atender o pedido dele. E ele parou, a agenda dele foi lá. No meio do caminho, aconteceu lá da mulher do fluxo de sangue, Jesus teve que parar, e você imagina já, doido para chegar em casa, ai meu Deus, Jesus parou, e o negócio aconteceu, e ele fala, Jairo, olha só, não temas, crê somente. Você pode receber essa palavra de Deus hoje, para aquilo que você está passando. Eu quero ser boca de Deus aqui, como Jesus falou para Jairo, olha só, não temas, crê somente, o milagre vai acontecer na tua vida. Que a gente tem que pegar uma palavra dessa e falar, se é para mim, é minha resposta. Eu vou contar para vocês aqui, no finalzinho da palavra, um testemunho do Kenneth Hagin, que é o fundador do Rema,
E, gente, aquele homem, o que aquele homem viu de coisas acontecendo, por causa que ele viu fé na pessoa e a pessoa colaborou ali com Deus para que o milagre acontecesse, vocês vão ficar assim maravilhados no final. Ou então ele chegou, falou isso para Jairo. Outra vez aqui, Mateus 17, 20, Jesus aqui, ele está falando, ó, pois em verdade vos digo, que se tiveres fé, olha só, Jesus ele não está falando aqui de uma fé grande, ele está falando aqui que se a tua fé estiver no lugar certo, e não entrar em incredulidade, você não duvidar por causa de uma circunstância, por causa de uma palavra, por causa de algo que você está vendo, algo que você está sentindo, porque o que você vê, o que você sente é muito forte, irmãos, é forte demais. Por isso que a gente lutar contra um sentimento é perigoso, porque é perigoso que eu falo, se você não tiver as ferramentas espirituais, você não consegue. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que se livrou da depressão, e ela falou assim, pastor, mas eu fiquei anos da minha vida achando que a depressão que eu estava é porque eu não tinha fé. Ele achou que não tinha fé nenhuma, e ele era um crente, vocês vão entender a expressão, de meia tigela. Já ouviu essa meia tigela? Crente de meia tigela. E eu não tenho fé, porque senão eu não pegaria depressão. Eu falei, não, querido, você está enganado. Depressão é uma doença da alma, que ela tem que ser tratada, ela tem que ser bem atendida. Graças a Deus que a igreja avançou nesse assunto, está olhando com seriedade. Hoje a gente tem homens de Deus aí maravilhosos trabalhando nessa área da psicologia, mulheres de Deus, psiquiatras que são do reino de Deus, ajudando as pessoas, pastores no gabinete, pastores fazendo visita, estendendo essa mão para a pessoa que às vezes ela não consegue levantar por causa da pressão que está sobre ela. Isso é sério demais, irmãos. Isso é sério demais. Às vezes para você escuta alguma coisa assim que parece ser tão simples para você, mas se está causando um peso de depressão na vida do outro, você tem que valorizar. Você tem que falar, meu irmão, isso é empatia, né? Cada vez eu me apaixono mais pela empatia, que a empatia é você sentir a dor do outro, empatia é você se colocar no lugar do outro. E quando você faz isso, eu acredito que Deus usa a tua vida poderosamente para você ser um agente de milagre na vida dessas pessoas. Quantos querem ser um agente de milagre? E eu quero declarar que você já é, não precisa, pastor, eu tenho que acabar lá o último ano da Avance, aí que eu vou ser um agente de milagre. Não, se você é um crente em Cristo Jesus, Ele já capacitou você para ser esse agente de milagre nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom demais. Então, embora a fé de Deus aqui é diferente da fé do homem, porque a fé do homem, ela está baseada muitas vezes naquilo que está sentindo, naquilo que está vendo. E Jesus, Ele quer uma fé assim, tenha a fé do tipo de Deus. Quem é aluno da escola Avance, vai escutar ainda muito essa expressão. Qual é a fé do tipo de Deus? É aquela fé que você não se abala com as circunstâncias. É aquela fé que o que está escrito na palavra está valendo. Amém, irmãos? Se Ele falou que você é curado, não tem laudo da medicina que vai falar que você vai morrer com essa enfermidade, porque você vai se posicionar em fé em nome de Jesus. Não tem casamento que vai acabar, porque você vai se posicionar em nome de Jesus. Você vai ser aquela coluna espiritual da tua casa, e Deus quer fazer isso com a gente. E ele fala que é o que Jesus tem de fé em Deus, ela está mais ligada intimamente à relação da obra de Jesus na cruz e no poder que se manifesta através de Jesus e do Espírito Santo que habita dentro de nós. E Jesus, Ele quer fazer. Hoje a gente estava conversando, eu junto com os pastores, a gente falou de Romanos 8, 19. Não sei se você sabe de cabeça, mas lá está escrito, depois você confere lá, que a criação, ela aguarda como uma mulher com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para que você manifeste aquilo que Deus já colocou dentro de você. Gente, não tem lugar mais para ser crente teórico. Crente, eu conheço a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse.
Não, eu sei tantos versículos de cor. E se você conseguir memorizar essas coisas, glória a Deus, uma hora lá você vai ser usado para falar de cabeça para alguém. Mas isso não te dá o aval para você ser cheio do Espírito Santo. O que faz você ser cheio do Espírito Santo é você buscar Ele com fervor, é querer Ele como o ar que você respira, é você amanhecer pensando nele, é você de tarde fazendo as tuas coisas, você está em comunhão com Ele, é você orar em línguas e manter esse relacionamento com Deus, esse fogo de Deus vivo dentro de você. Aí a gente começa a experimentar a manifestação. E Jesus, ele fazia tanta coisa, ele expulsava demônio, e as pessoas não via isso acontecer no meio dos fariseus, e eles falavam, será que esse cara é mais um profeta, é mais um enganador, é alguém que está vindo em nome de Deus, mas será que ele é o Messias? Tinha essa crise lá, e Jesus, ele faz uma declaração muito poderosa, ele fala, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia, ele censura a pouca fé dos discípulos e fala de uma fé que opera, uma fé viva, uma fé dinâmica. Irmãos, essa fé que opera milagres está ligada ao verbo operar. E eu coloquei aqui, eu fui puxar o verbo operar e falar realizar ou exercer uma ação, uma função, a atividade à altura da palavra que você está crendo. E qual é a palavra que a gente crê? É a palavra do próprio Deus, não é uma palavra de homem. Você vê que Pedro foi extraordinário. Tem alguns homens de Deus assim, que você fala assim, Jesus andando sobre as águas, e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma, e depois falou, não temas, sou eu, Jesus. Se é Jesus mesmo, manda eu ir ter contigo. E ele fala, ele não foi, gente, Pedro estava ligado ali no mistério, não é assim que o pessoal da Pentecostal fala, o Pentecostal fala, que mistério é esse? Eu não vou meter o pé nessa água se ele não me der uma palavra. A palavra é o nosso fundamento, irmãos, é aquilo que a gente pode firmar os nossos pés. Se eu li na palavra algo que é para o Filho de Deus, é para o nascido de novo, eu posso colocar os meus pés sobre ela, e eu não vou afundar. Você crê nisso aí? Eu não vou afundar, porque quem disse é fiel para cumprir o que falou. Aleluia, glória, eu posso ouvir um glória a Deus aí? Ou então é tempo de deixar de lado o evangelho teórico e começar a experimentar os milagres que advêm da fé. O justo viverá pela fé. Por que a gente precisa de fé? Para manter o nosso trenzinho andando aí nesse trilho do reino de Deus. É porque tudo que você faz nesse mundo exige fé, porque um texto lá de Hebreus vai falar que tudo que é visível, ele passou a existir por causa do invisível, por causa da palavra. Então você não está vendo no invisível muita coisa que está acontecendo, mas nesse momento, no mundo invisível, coisas estão acontecendo. Não quero te botar medo, mas demônios estão lá fora, atacando as pessoas, indo na mente das pessoas, e você é esse guerreiro, é essa guerreira em Cristo, que vai libertar a vida das pessoas em nome de Jesus. Então você vai experimentar cura na sua vida, como consequência desse estilo de vida que você tem na nova aliança. Por isso que eu falei que a obra da redenção, ela nos deu agora um novo jeito de adorar, um novo jeito de louvar o Senhor, livre da condenação, livre do mal. Eu ando em fé crendo, eu ando em fé confessando, eu ajo em fé e eu recebo. Você sabia que tem pessoas que têm problema na parte final de receber? Ela até crê, ela confessa, mas na hora de receber, ela fica meio assim, acha que não é para ela. Estou falando que eu já conversei com pessoas que tinham essa crise. Ou então queria que você gravasse essa frase aqui e leve ela para o teu coração. É tempo de começar a agir à altura da palavra de Deus, a trazer à existência aquilo que você está buscando. Você está buscando alguma coisa em Deus? Amém? Então, se você está buscando, queridos, vem com força, porque Deus quer te dar. Eu vou falar de novo, vem com força. E quando eu falo com força, vem na fé, vem crendo, vem declarando, vem confessando, porque Deus é o maior interessado em realizar o teu sonho. Aleluia.
A fé que coopera com Deus, esse é o nosso tema de hoje. Jesus realizou muitos milagres, e alguns desses milagres não tinha cooperação do homem, mas diga assim comigo, ele estava ensinando. Vamos falar de novo? Ele estava ensinando. E eu vou te dar aqui alguns. Eu não vou passar todos, nem coloquei ali, porque senão ia ficar grande demais. Daqui a pouco a gente tem que acabar. Mas se você quiser anotar, João 6 vai falar do milagre da multiplicação de pães e peixes. Você conhece esse texto e envolve dois discípulos ali de Jesus, o Filipe e o meu xará e do bispo, o André. Filipe e André estavam envolvidos nisso aqui. E Filipe falou assim, olha só, se Jesus precisasse naquele momento de uma fé que cooperasse com ele para realizar aquela multiplicação, não teria. Olha o que Filipe falou, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. André jogou, isso aqui foi o Filipe, falou, eu acho que ele falou até ironizando, né? Poxa, não tem como, nem que tivesse 200 denários, não daria. Aí vem o André, meu xará, nosso xará, mandou mal, começou bonito, trouxe ali alguns pães, alguns peixes, mas olha o que ele fala, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas esse mais aqui, não aparece o i, é aquele, porém, entretanto, todavia, o que é isto para tanta gente? Jesus deixou de fazer aquele milagre? Sim ou não? Teve a cooperação dos discípulos? Teve alguém, se ele precisasse de um, eu só quero um que vai cooperar comigo aqui para o milagre acontecer, ele realizaria esse milagre? Sim ou não? Vocês estão tímidos, hein? Sim ou não? Não, gente, não tinha manifestação nenhuma ali de uma pessoa falar assim, Senhor, eu creio que com esses 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor pode fazer toda essa turma se alimentar aqui. Gente, você já imaginou o tamanho desse milagre? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Naquela época não tinha televisão, gente, devia ter criança pra caramba, porque o pessoal não tinha com quem se distrair, e era mulher mesmo, era um filho atrás do outro. Então devia ter muita gente, vamos botar para mais de 12.000 pessoas naquele lugar, escutando a palavra com sede, com fome da palavra. E Jesus chega sem a participação de ninguém cooperando comigo, mas repete aí comigo, ele estava ensinando. Então o tempo de ensinar passou já, gente, aqui ele estava ensinando. Olha o que diz aqui no 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, todos comeram o suficiente. Já viu quando tu come que você fica satisfeito? Ah, não quero mais não. Olha só, 5 pães, 2 peixinhos, todo mundo satisfeito. Ajunte os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Olha que milagre, ainda sobrou para o menino que trouxe os pães lá, um cesto cheio para ele fazer pudim de pão, ainda ganhar um dinheiro e vender na feira. Eu acredito, eu viajo nesses textos, então deve ter acontecido, dá um cesto para ele, para fazer pudim de pão. E Jesus não deixou de realizar, mas não tinha fé envolvida ali. E tem outros textos aqui que a gente pode usar, e eu vou usar alguns deles. Então, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Essa tela eu coloquei porque eu quero que você foque nisso aqui, ó. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode manifestar o sobrenatural na minha vida. Outro episódio aqui, a ressurreição de Lázaro. Vamos ver se teve fé envolvida aqui. João 11, 21, disse Maria a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui é uma fala de lamentação. Oh Senhor, se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. No 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora ela pegou, né? Ele falou isso, agora ela pegou. Sim ou não? Não, ela não pegou. E ela entendeu que ele estava falando que era na ressurreição, não era ali naquela hora. E quando chega em João 11, 39 e 40, Jesus falou assim, tirem a pedra, disse Maria. Olha só o que Maria falou, irmã do morto, Senhor, ela ainda ia atrapalhar o milagre, gente. Ele estava ali pronto para realizar, e ela ainda ia atrapalhar, tipo assim, Senhor, já cheira mal.
Faz isso não, vai pegar mal aqui. Não vai acontecer, porque já tem 4 dias. Já cheira mal, faz isso não. E ela botou, já cheira mal. Pois já faz 4 dias, disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tirem a faixa e deixe ele sair, deixe ele andar. No 44 de João 11, teve a fé, esse foi no 11 aqui, deixem Lázaro agora, depois tire a faixa dele, deixe ele seguir o caminho dele. Olha só que milagre maravilhoso. Teve fé da parte das pessoas ali para realizar o milagre? Não aconteceu, mas Jesus estava o quê? Quem está ligado vai responder, Jesus estava? Ele estava ensinando, princípio de fé, princípio de crer, confessar e agir em fé. A cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda, isso aí você lê em João capítulo 5, é tremendo. Olha só o que fala aqui, João 5, 6. Quando viu deitado e soube que já havia, tem texto que especifica isso, fala que ele estava há 38 anos. Imagina, gente, 38 anos esperando um milagre. Naquele estado há tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Gente, se Jesus aparece na sua frente e pergunta, você está com uma enfermidade, você quer ser curado? Eu acho que a gente vai ter aqui um consenso. Você vai falar sim, você vai falar na hora um sim grandão, gigantesco, vai falar, eu quero ser curado disso. Não é o normal pensar assim? Só que esse homem aqui não colaborou não, sabe o que ele fez? Ele falou, disse o paralítico, João 5, 6, Senhor, não tem ninguém, ele começou a reclamar, ele começou a murmurar, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ou seja, ele não respondeu a pergunta de Jesus. Você quer ficar curado? Aí eu olho para o lado, esqueço da pergunta e começo a me lamentar por algo que não está funcionando, que eu queria que funcionasse. Em João 5, 7, então Jesus lhe disse, levanta-se, pega a sua maca e ande, e imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Teve colaboração aqui para o milagre? Sim ou não? Mas Jesus estava ensinando. E esse tempo passou para nós. Nós temos as Escrituras. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, no tempo em que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e aos seus apóstolos, é como se ele estivesse confirmando a vontade do Pai, que era boa, perfeita e agradável. Que tudo que Jesus fazia, ele falava assim, eu só faço isso porque eu já vi o Pai fazer. E o Pai, através do Espírito Santo, dava o comando para ele e ele realizava o milagre. Então Deus Pai, se você pensava assim, vai ser zerado hoje esse arquivo, você vai jogar fora e vai colocar esse novo aqui. Deus Pai não tem prazer e nem está indiferente ao teu sofrimento, tá, gente? Se alguém achou aqui, eu estou sofrendo há tanto tempo, o Pai não está nem aí, ele está indiferente ao meu sofrimento, ele não tem prazer nisso. Deixa essa palavra cair no teu coração. Ele sim, diga, ele sim, ele é capaz de mudar o cenário de dor, de sofrimento e trazer algo, e transformar em algo ruim. Ele pega algo que é ruim na tua vida, ele transforma em algo prazeroso, visando uma qualidade boa para você em todos os aspectos da sua vida. Esse é o nosso Pai. Se eu perguntar aqui, Deus é bom, você vai concordar comigo. Mas se eu falar assim, é bom o tempo todo, já cai uma parcela grande de gente. Peraí, o tempo todo aí eu não tenho certeza. Por quê? Não, porque eu estou passando isso há tantos anos e Deus não resolve. Já orei, já jejuei, já fiz campanha, já fui para o monte junto com o Felipe Baroni. Felipe Baroni levantou o papel bem alto lá e nada aconteceu. Então Deus é bom, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o tempo todo aí, gente, creia nisso, Deus não muda, Deus é bom o tempo todo. E se Ele não realizou algo ainda, Ele está te preparando para algo bem maior na tua vida.
Eu creio nisso aí. Então, cooperar com Deus, irmãos, é andar, eu coloquei isso aqui para você, cooperar com Deus é andar à altura do que a palavra de Deus já disse para nós, que é a vontade dEle. Então, eu tenho que ter conhecimento do que é vontade dEle em todas as áreas da minha vida, para que eu possa firmar os meus pés nesse fundamento. Não é assim que acontece? Se você crê, você vai agir com base naquilo que você tem conhecimento e você está crendo. Se você crê que você tem uma vida saudável, você vai declarar: eu sou saudável em Cristo Jesus. Eu sou próspero em Cristo Jesus. Não se engane, não se engane. Deixa eu também consertar um arquivo aqui errado. Não pense você que pessoas que estão esbanjando dinheiro por aí, estão andando em vários carrões, com várias mansões, isso é prosperidade, não. Não pense isso. Ser próspero é viver bem em todos os aspectos da sua vida. Isso é prosperidade bíblica. Se você crê, você irá agir com base na sua fé e você vai ter paz nos seus relacionamentos. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que os relacionamentos, eles estão sendo bombardeados pelo inimigo. E se você não for uma pessoa ungida de Deus, uma pessoa que está sensível à voz do Espírito Santo, você entra nesse saco de gato aí e você começa a brigar também. Daqui a pouco, a paz que excede todo entendimento, você não consegue se firmar nela. Mas se você crê, você vai agir, você vai ter paz nos seus relacionamentos, você vai ter contentamento. Contentamento é o que Paulo fala lá. Eu aprendi a ter fartura, aprendi a ter escassez, aprendi isso. Se Paulo aprendeu, a gente não pode aprender também? Sim ou não? Se Paulo aprendeu, eu posso aprender, irmão. Não é sempre que a gente vai estar na crista da onda, linguagem de surfista aqui, na crista da onda. Em tudo não. Vai ter um momento da nossa vida que a gente vai passar por um vale, vai vir um sofrimento, mas no sofrimento eu sou aperfeiçoado. No sofrimento a minha fé sobe de nível. Você pode crer nisso aí? Eu já subi de nível mais no sofrimento na minha fé do que nos momentos que estava tudo bem, no momento que estava com tudo pago, tudo funcionando bem. Se você perguntar para mim, então você prefere viver no sofrimento? Olha, claro que não, claro que não. Mas eu aprendi, como Paulo falou, a entender que o sofrimento pode ser um trampolim para a minha fé crescer. E quando você, cheio do Espírito Santo, sabendo que Deus tem o controle da sua vida, você vai entender que se você está passando uma coisa difícil, é um momento, é momentâneo, e daqui a pouco isso vai passar. Sonhos e projetos. Tu acha que Deus quer que você realize algo que é bom para a tua vida? Um projeto, um sonho que você vai trazer um benefício grande para a sua família, que você vai prosperar. Você acha que Deus está interessado em dar isso para você? Quantos acham que faz assim com a mão? Nem todo mundo, tá vendo? 70% só. O garotinho levantou bem alto ali. Eu converso com os pastores isso. É fácil da gente entender isso no nosso relacionamento humano. Eu tenho a Letícia e tenho a Nicole. Quase que eu falei a Priscila, porque ela é pequenininha também, aí tudo criança. Eu tenho a Nicole, eu tenho a Letícia. Se me perguntar assim, André, o que você quer para o futuro da Nicole e da Letícia? Eu vou falar, poxa, um ótimo casamento com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que ela faça a faculdade dela, que ela seja uma profissional reconhecida, que ela seja uma bênção na igreja. Olha só, eu tenho muita clareza que eu sei que eu quero coisas boas para minhas filhas. Mas quando a gente olha para o Pai, que é infinitamente mais amoroso do que nós, a Bíblia fala, vocês sendo maus, olha como é que a Bíblia fala, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Quanto mais o Pai que está no céu. E a gente às vezes olha para o Pai do céu e a gente acha que Ele não quer realizar sonho, que Ele não quer realizar projeto. Deus esqueceu de mim. Gente, parece um absurdo, mas tem muito filho de Deus usando essa expressão, Deus esqueceu de mim, pastor. Não é possível. Ele tirou férias e esqueceu de mim. Não, querido, Deus não esquece de ninguém. Deus está preparando algo lindo para você, mas Ele está preparando dentro do seu posicionamento de fé. Ele quer que você tenha isso bem resolvido dentro de você, que Deus pode fazer qualquer coisa,
Por isso que ele falou assim, ó, se eu posso, ele devolve, tudo é possível aquele que crê. Se eu posso, aonde vai tua fé? Até onde vai? Até onde vai é o limite para Deus. Eu conheço um pastor que ele, com quase 50 anos, ele fez a primeira faculdade dele, porque ele veio de um lugar muito carente, e hoje ele tem 4 faculdades, 4 formação, e está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro, ele é advogado, tem um escritório muito bem sucedido, mas ele conta esse testemunho em tudo quanto é lugar. Ele fala, irmãos, eu comecei tarde demais, eu não tive investimento na minha vida, mas no momento que essa palavra me encontrou, ele se converteu tarde demais. Quando essa palavra me encontrou, Deus começou a ajustar sonhos e projetos, e falou para mim no íntimo, pode tirar da gaveta, eu vou realizar um por um. Eu só quero que você crê, eu só quero achar fé dentro de você. Se você crê, o céu é o limite. Já escutou isso? Se você crê, o céu é o limite. Realização, gente, é a melhor coisa que tem uma pessoa realizada. É ou não é? A melhor coisa que tem é você conversar com alguém que tem realização naquilo que ela está vivendo, naquilo que ela está empreendendo. E aqui eu falo em todos os aspectos, vida profissional, família. Quando você vê uma pessoa que está com tudo bagunçado, é horrível, o outro lado também é ruim, mas quando você conversa com alguém que ministério, essa parte de serviço na igreja, está tudo funcionando bem, família equilibrada, mente saudável em Cristo, e está funcionando, essa pessoa vai exalando uma porção de coisas. Você acha, irmãos, vamos ser sinceros, você acha que o inimigo, o diabo, ele quer isso? Sim ou não? Essa é fácil. Essa é pergunta para criança, né? O diabo, o plano dele já está aqui para nós, ó. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha plenamente, em abundância. Deus tem vida abundante para você. Deus tem uma vida que você vai evangelizar com uma carta viva do Senhor. Sem precisar ficar abrindo Bíblia toda hora. Não, peraí, quero te evangelizar. Deixa eu falar aqui você da palavra. Não. As pessoas vão olhar para você, vão ver o brilho da glória de Deus, vão ver a sua qualidade de vida, elas vão falar, o que essa pessoa tem, que eu não tenho ainda, mas eu preciso ter. Aí é a hora que você divide o que está dentro, o que está enchendo você. Então, tem várias formas, e a gente já vai finalizar aqui, temos várias formas de cooperar com Deus em fé. E eu quero te dar apenas algumas aqui, para você sair daqui afiado. Primeira delas, crendo. Crendo em quê, pastor? Crendo que o que ele disse está valendo para você. Amém, gente? O que ele disse está valendo para você, não vai mudar. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele abençoou o irmão da direita, o irmão da esquerda, não fique achando que você foi esquecido, não. Fala assim, eu sou o próximo, eu estou na mira de Deus para receber o meu milagre. Então, essas várias formas de você cooperar com Deus, a primeira é crendo. Não deixe a sua fé ser baseada naquilo que você está vendo, que você está sentindo, porque o milagre não vai acontecer se uma hora você crê, outra hora você não crê, uma hora você confessa certo, outra hora você confessa errado. Não, em nome de Jesus eu creio que você não vai ficar assim, nesse gráfico aí com Deus. Outra coisa, fazendo o quê? Fazendo o que Ele nos mandou fazer. Deus te dá um comando, irmãos. Deus te dá uma palavra. O Ednei pregando aqui na Fique Livre do Céu Mal, ele falou do prefixo e do sufixo da palavra oração. Orar e ação, elas andam juntas. E quando você busca a Deus numa determinada situação que você está vivendo, Ele é vivo e Ele fala com você. Você crê nisso aí? E Ele te dá um comando. Ele fala para você fazer alguma coisa, para você sair do sofá, para você sair da depressão, para você sair daquele quarto escuro. Ele te dá um sacode, Ele fala assim, ó, eu tenho um futuro gigantesco para você, mas se você ficar nessa condição, você não está cooperando comigo. Então faz o que eu estou te falando, sai desse lugar, sai dessa caverna. Eu tenho algo lindo para realizar na sua vida, e isso está nas nossas mãos, irmãos. Viver uma vida abundante não está mais na mão de Deus, é nossa escolha.
Como a Josine falou, mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A minha vida é dele. Amém? Você dá uma glória a Deus a isso? Isso é lindo demais. Ou então, como que eu colaboro? Crendo. Eu colaboro fazendo. Eu colaboro recebendo. Recebendo o que, pastor? Aquilo que ele já nos deu, ou já me deu. Por isso que vai exigir renovação da mente. Por isso que você vai ter que conhecer as Escrituras e saber o que ele já te deu como filho de Deus, como herança. Eu nunca esqueço de uma senhora que trabalhava na casa de uma pessoa muito rica, muito rica. E aquela senhora, ela ia parar de trabalhar e ela recebeu um presente. Era algo escrito assim, num papel com letras muito bonitas. E aquela senhora muito humilde pegou aquilo e falou: isso aqui é muito valioso, por a senhora ter prestado esse favor, ter ajudado a criar meus filhos. Trabalhou por muitos anos, ter ajudado a criar meus filhos, ter ajudado a minha família a ter o sucesso que tem. Eu quero te presentear com isso aqui. Ela pegou aquilo, muito simples, não sabia ler, não tinha conhecimento, e ela mandou emoldurar aquilo, botou lá. Você deve conhecer essa história. E ela fez um quadro. Um dia, depois de muito tempo, aquela mulher vivendo com uma qualidade de vida muito baixa. Qualidade de vida muito baixa, quase não combina, né? Escassez direto. Uma pessoa foi na casa dela e começou a ler aquilo. Começou a ler aquele quadro que estava na moldura. Falou: fulana, quem te deu isso aqui? Aí ela contou a história. Eu trabalhei numa casa de uma senhora, na Zona Sul, muito rica. E ela, pelos serviços prestados, poderia ter me dado um dinheiro. Ela me deu esse papel aí. Só que a letra está tão bonita que eu mandei fazer uma moldura. Isso aqui é uma escritura. Você tem direito a algo muito valioso. E aquela mulher mudou a história dela porque uma pessoa reconheceu o valor que aquilo tinha. Então o conhecimento liberta a gente. Mas a prática, ela transforma a nossa vida. A prática faz a gente, daquilo que a gente vê na palavra, libertou meu modo de pensar, e agora eu vou praticar aquilo. Porque se você só se liberta no pensamento, mas não pratica, por isso que Tiago vai ser forte ali. Aquele que lê a palavra, mas não pratica, ele fala o que vai ser essa pessoa. Mas se você colocar em prática, você vai experimentar resultados. Então aquilo que ele já nos deu, o que já nos deu? Você tem que saber na ponta da língua. Se você entrevistar uma pessoa que ama a Deus, cheia do Espírito Santo, e busca sempre estar ali com a leitura em dia, aplicando na vida dela, e você perguntar: fulano, o que Jesus já te deu? A pessoa vai falar igual metralhadora: já me deu isso, já me deu aquilo, já me deu aquilo. Eu tomo posse, ainda vai dar um glória a Deus no final, e uma rodada na tua frente. Tem que saber, irmãos. Tem que saber. O que Deus já me deu? O que Deus já me deu? Não sei, pastor. O que Deus já me deu? Tinha uma declaração que a gente fazia aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia... Um dia eu brincando desci, falei assim, aquele dia foi aqui uma roupa, pedi até perdão à pessoa: o que Deus já te deu? A pessoa fez: não sei. Mas eu tinha intimidade depois. A pessoa não ficou chateada comigo, não. Mas o que Deus já me deu? O que é meu por herança? Você sabe, irmão? Se você não sabe, busca saber. É só coisa boa. E para fechar aqui, contando, queridos, Deus ama um coração grato. Um coração de uma pessoa que sabe reconhecer que Deus fez algo que homem nenhum poderia fazer. E depois, quando você vira um divulgador desse milagre, dessas boas novas, das boas notícias, ele ama. Você lembra a mulher lá a mulher samaritana que encontrou com Jesus lá no poço? Ela saiu dali e ela voltou lá pro meio dela lá, e ela trouxe uma porção de samaritano para escutar. Olha só, aquele que a gente estava esperando, o Messias, eu encontrei com ele. Que isso, você encontrou com ele? Encontrei, vamos lá, vem ela. Você imagina todo mundo vindo atrás dela, e ela: não, ele está lá. E Jesus evangelizou aquela turma toda de samaritano. Era necessário, o texto fala assim, era necessário Jesus passar por Samaria, porque ele tinha vidas para salvar ali. E ele usou a vida de quem? De uma mulher.
que soube pegar, aqui ó, contando, esqueci ali, o que Ele realizou na sua vida, nas nossas vidas. Bom demais, gente. Fica de pé e você recebe o teu milagre essa noite. Dá um aplauso aí bem forte ao Senhor. Obrigado, Pai.